bom, meninas? Hoje vai começar mais um vlog aqui, ó. Não sei se vai estar focando. Gente. Então, gente, boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei quando vocês vão estar assistindo esse vídeo, mas cá estou eu, em plena quarentena, para poder trazer conteúdo para vocês. Que se vocês acharam que vocês iam se livrar de mim, não. Então vamos lá, gente. Ó, essa primeira aula ela vai ser uma aula mais corrida, ou seja, uma aula mais curta. Por quê? Eu vou só revisar o que a gente já viu em sala de aula. Porque eu só vou revisar mais ou menos com vocês o gênero textual que a gente já estava vendo em sala de aula, tá bom? Então vamos lá. O gênero textual que a gente estava vendo era o conto fantástico, que, como eu falei para vocês, são coisas que envolvem o impossível, ou seja, pode ter zumbi, fantasma, ET, sei lá, o que vocês tiverem, mitos, sereias, enfim. Mas qual é a principal característica? A presença do impossível. Então, vocês não podem fazer, por exemplo, um conto fantástico falando sobre polícia. A polícia existe. A gente tem polícia na vida real. Então, pode ser qualquer outro tipo de gênero textual, mas um conto fantástico não vai ser. Vocês podem até falar, mas pô, a minha história está fantástica. Pode estar fantástica, mas não é um conto fantástico, ok? Então eu vou ler aqui para vocês o que vocês podem encontrar no livro, na página 21, que são as principais características de um conto fantástico. Ó, por exemplo, o texto narrativo de ficção tem como intenção entreter o leitor, surpreendendo-o com acontecimentos inusitados ou imaginários que provocam suspense. Ou seja, aquela questão do clímax. Então, clímax é o momento de maior tensão da história. E tá bem ter um conto fantástico em clímax. Não tem como ter um sem ter o outro. Porque um conto fantástico é justamente para que o leitor tenha uma imaginação aflorada. Então não tem como você prender a atenção de alguém, não tem como você fazer essa pessoa imaginar sem que tenha algum tipo ali de momento que você vai ver, tipo assim, é agora. Tipo, sei lá, a eliminação do Prior. Não é um conto fantástico, mas tem um clímax ali. Porque todo mundo estava esperando, ou era Manu ou era Prior. Então todo mundo ficou com aquele aperto no coração para saber o resultado. Entendeu? Principais características. Apresentam acontecimentos estranhos ou inexplicáveis, instigando a curiosidade do leitor. Geralmente é curto, com poucas ações e personagens e com tempo e espaço reduzidos. Ou seja, durante um conto fantástico, você não vai se aprofundar na história de ninguém. É como se a pessoa passasse a existir dali e toda a história que ela viveu não vai importar. Então, que nem a história lá do velhinho que a gente leu, que ele foi pra casa. Não está falando exatamente o que ele foi, o que ele trabalhou quando ele era mais jovem. Só está falando lá quando ele teve um problema de coração e procurou uma casa para ele. Então, o conto fantástico ele não vai contar com o background, ou seja, com o contexto do personagem, tudo que ele viveu. Vai só importar o que está acontecendo ali para a história. E também o tempo e o espaço são reduzidos. Ou seja, se ele está numa casa, você não vai descrever como é que é a parede, o teto, a janela. Não, você vai descrever o que for necessário para a história. Então, se ele é uma história de terror, com fantasma, você está lá vendo e você quer falar que a pessoa vai tomar um susto, você não vai falar como é que era a entrada da casa, se era preta, se era branca, se era azul, se era rosa. Você vai falar que ele já estava na casa e tinha um corredor escuro. Você não vai falar se esse corredor é longo, se é pequeno. Você vai falar o corredor escuro, se o fantasma for aparecer ali, você já vai direto ao ponto, até chegar no clímax e o final da história. Se esse não for o clímax, né? E a imprecisão em relação a nomes, datas e lugares citados. Ou seja, você não precisa botar, se o personagem está andando numa rua escura, falou com alguém, você não precisa falar quem é essa pessoa, se é fulano ou ciclano. Você só vai falar, um homem de meia idade parou, falou tal coisa comigo, fiquei intrigado. Ou seja, se você está fazendo na primeira pessoa esse conto. Você não vai falar qual era o nome dele, nem importa isso. O que importa é o começo, que é como é que aquele personagem chegou até ali, o meio, que vem acompanhado do clímax nesse meio, que é o que está acontecendo, que esse personagem vai ou morrer ou não vai, se ele vai tomar uma decisão ou não vai, e a conclusão, que é o desfecho da história.
tá ok? Depois que vocês estudarem e tudo mais, vocês vão chegar no enredo, que é apresenta elementos semelhantes aos contos em geral, situação inicial, conflito, clímax, desfecho e finalização. Qual a diferença entre conflito e clímax? O conflito é basicamente o início do clímax, ou seja, digamos que eu estou fazendo uma história sobre zumbi. Eu começar a lutar com zumbis é o conflito. Agora, digamos que um zumbi caiu em cima de mim e está quase mordendo meu pescoço e eu vou morrer. Aí esse vai ser o clímax, que é um momento de maior tensão dentro do conflito, entendeu? E o desfecho por conta da interpretação do leitor. É uma coisa importante e boa de vocês fazerem. Vocês não precisam fazer um desfecho totalmente fechado. Que nem a história que a gente teve, que um homem estava lá na casa e tem uma parte que ele fala que a vida, ela se esvai, se eu não me engano. Ele fala uma coisa da vida acabar. Ou seja, e quando ele vai para o próximo país, que ele vê lá o pessoal, não fica claro que ele morreu e foi para o céu. Você pode interpretar aquilo de diversas formas. Então, fica à mercê do leitor decidir o final do personagem, porque você vai imaginar tudo aquilo, entendeu? Já falei das características e agora a gente vai falar sobre as atividades. Então, a atividade é um pouco óbvia. Vocês vão escrever um conto fantástico, mas eu quero um conto caprichado, que agora vocês estão no conforto da casa de vocês, vocês têm tempo disponível, vocês têm internet para poder pegar a ideia. Então não tem mais aquela, professor, não tenho criatividade. Não tem mais essa desculpa. Pede ajuda a alguém, eu só quero que vocês me escrevam um conto de acordo com essas características e ainda não tem data para vocês me enviarem, mas eu vou ver isso, tá bom? E se vocês forem, quem tiver o livro, né, lá para a página 29, vocês vão ver que ele vai estar introduzindo um novo tópico que tem relação com um conto fantástico, que é o artigo de opinião e capa do livro. O artigo de opinião é basicamente vocês falarem a opinião sobre alguma coisa. Só que não é só porque vocês estão falando, não é só porque vocês estão dando uma opinião que necessariamente vocês têm que usar palavras como eu acho, eu prefiro. Não, quando vocês dão um artigo de opinião, você não está falando que você acha alguma coisa, no sentido de ter uma incerteza. Você está dando certeza que aquilo é bom, que aquilo é ruim, que aquilo é melhor do que outro, que não é. Então, eu quero que vocês façam um artigo de opinião sobre um lápis. Você não vai falar, eu acho que o lápis é melhor que a caneta porque dá para apagar. Não, quando você vai fazer um artigo de opinião, você vai falar, o lápis é melhor do que a caneta porque dá para apagar. Entendeu a diferença? Quando você está fazendo um artigo de opinião, você quer dar a certeza que aquela é a sua opinião e pronto, acabou. Então, e a capa do livro? É um assunto assim um pouco aleatório, mas é que só que a capa do livro ela vai dar um pequeno spoiler de tudo que vai acontecer no livro. Seja um sentimento que você pode ter durante o livro, seja o próprio personagem do livro, ou uma situação que irá acontecer no livro, mas quando você olha a capa você não imagina que aquela situação realmente vai acontecer. Enfim, eu quero que vocês foquem no conto fantástico e no artigo de opinião. Que vocês vão escrever um conto fantástico e a outra atividade é fazer um artigo de opinião. Sobre o que vocês vão fazer a critério de vocês. Só tem que me enviar, tá bom? Então, gente, esse é o final da nossa aula de hoje.